Olá, Cacoalcast. Olá, você que nos assiste nesse momento. É com muito carinho, mais uma vez, que a gente volta no mesmo horário, no mesmo dia, né, nas mesmas redes sociais e também para o Brasil e para o mundo todo, falando com assuntos relevantes de Cacoal para todo o estado de Rondônia. Só lembrando vocês que somos 18 plataformas de site nesse momento que nos assiste. Obrigado a cada um de você que está com a gente nesse momento. E o nosso bate-papo hoje é com ele, considerado uma das vozes mais importantes do estado de Rondônia, como locutor, como empreendedor, como empresário e também uma vida de uma história linda, que é ele, hoje empresário em Cacoal do ramo da televisão, do rádio, entre outros assuntos, a mídia digital também, que é ele, Valdecir Lopes. Que satisfação rever você e também falar um pouco, contar um pouco da sua história, que o estado de Rondônia precisa conhecer mais ainda. Ufa, salve, salve Cadu, salve, salve vocês, a equipe do Cacoalcast. Confesso a vocês que eu estava ansioso para poder estar neste estúdio. A gente tem acompanhado o trabalho que vocês têm desenvolvido, Cadu, suas entrevistas, o desenrolar, um bate-papo bastante informal, que se torna formal num dado momento. E, enfim, eu percebo que você deixa muito o entrevistado à vontade. E isso é bacana. Inclusive, essa foi uma das razões que me motivou, né, a estar aqui junto com você para poder bater esse papo. E é bondade sua quando você diz que é uma das vozes mais importantes. Eu diria para você e para todos que estão nos acompanhando que a voz mais importante do rádio, da televisão, da comunicação em Rondônia é a de todos nós, que militamos nessa área, que lutamos, que fazemos comunicação. Nós que viemos de uma geração, né, de um momento do rádio, da televisão, que literalmente era movido a lenha, né? Muita coisa mudou. Mas, enfim, é vida que segue. Pois é, Valdecir, conta um pouco pra gente da sua história. Muita gente conhece você como empresário, você como aquele diretor de rádio, né? Mas não sabe um pouquinho da sua origem, da sua história. Queria que você contasse pra gente toda essa trajetória antes de você se apaixonar pelo rádio. Um pouquinho da pessoa do Valdecir Lopes. Conta pra gente. Pois é, Valdecir é um paulistano obviamente da capital de São Paulo. Cheguei em Rondônia, de São Paulo, com a morte do meu pai, uma vez que sou órfão há 50 anos, sou órfão de pai, e descemos para o Paraná, morei no Paraná. Do Paraná, minha família, na época em que a população do Sul vinha para Rondônia para desbravar esse novo Eldorado, para cá viemos nós. E aqui em Rondônia eu cheguei no ano de 1984, permaneci em Rondônia até 89. Quando foi no ano de 1987, eu iniciei minha atividade na extinta Rádio Educadora. Era um grande sonho, era um grande desejo fazer parte da comunicação de alguma forma. E assim, ouvindo rádio em casa, eu vislumbrava muito a comunicação, a forma dinâmica de se comunicar dos radialistas, a forma como eles levavam a informação, o entretenimento, a musicalidade, e eu quis participar. Foi assim que eu entrei no rádio propriamente, na década de 80. De 80. Quem te inspirou? Obviamente que aquele mundo, porque o rádio, a gente que trabalha no rádio, a gente trabalha com comunicação, a gente se apaixona. Eu costumo dizer que a gente se apaixona. E quando a gente entra em alguma profissão, nessa vibe do rádio, nessa paixão do rádio, sempre tem alguém que você, poxa, eu escutava o Valdecir no rádio. Pois é. Entendeu? Qual foi a pessoa que te espelhou desse jeito? Olha que bacana. Na época, nos meus sonhos de menino, havia um comunicador, né, por nome de Carlos Pepper. E ele tinha assim, uma abertura de programa sensacional, uma comunicação bastante vibrante e tal. E eu me empolgava muito sempre que o ouvia falar, em comunicar-se com seus ouvintes. E uma das deixas dele era: sou eu, Carlos Pepper, de peito aberto e o coração cheinho de amor. E aquilo, assim, eu vislumbrava em ver aquilo e eu ficava apaixonado, com vontade e desejo de ter aquela linha de comunicação. E foi aí que eu me empolguei realmente, entrei no rádio, passaram inúmeros, tantos outros nomes: Pedro Leal, Oneide Primaz. Oneide é meu grande amigo, é comunicador na cidade de Pimenta Bueno. Tive ainda Marcos Roberto, William Soares e tantos outros nomes que ao longo da minha trajetória eu pude ouvir. E eu busquei muita informação fora também, eu não limitei somente, não necessariamente somente, né? Mas naquela época o rádio ainda tinha muitas transformações.
que de lá para cá vieram ocorrendo. Então, eu me espelhei muito em Emílio Surita, nos grandes comunicadores, o César Filho, a nível de Brasil. E aí fomos pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que a gente conseguiu formatar a nossa dinâmica e formatar o que a gente queria para a nossa vida. A pessoa do Valdeci, ela sempre foi rodeada de amigos, sempre. Desde muito tempo, você sempre está rodeado de amigos, familiares, companheiros, colaboradores, que agora são inúmeros ainda. Queria que você contasse um pouquinho daquela época sobre a Kombi branca. Você teve uma época que você teve uma Kombi branca, uma Kombi branca. E enchia ela dos amigos, né? Os sonhadores do rádio, e acabava indo para os lugares em Rolim de Moura. Queria que você contasse um pouquinho daquela lenda, a Kombi branca. É muito bacana, muito interessante você ter lembrado logo da Kombi branca, né? Mas assim, ao longo da nossa vida, a gente tem amizades que seguem para a vida toda, né? Algumas você, por uma razão ou outra, você se distancia, mas num dado momento da vida você os reencontra, ou sempre que reencontra é aquela amizade fraterna, aquele abraço caloroso. E isso realmente sempre tem acontecido na minha vida. Seja na minha fase de infância, eu tive os melhores amigos que um jovem, que uma criança poderia ter. Eu tive a melhor família que uma criança, um ser humano poderia ter. Eu tive os melhores amigos na minha juventude, na minha adolescência, na minha fase adulta, e segue até hoje. Então, na época da tal da Kombi branca, eu comecei a dirigir uma emissora de rádio, isso aos 21, 22 anos, né? E nessa época eu recebia este veículo como um meio de transporte, mas também de entretenimento, de lazer e por aí vai, porque uma Kombi ela tem a carroceria dela é ampla, né? Então, com isso, a gente saía para eventos, a gente saía para as visitas comerciais, a gente saía para as coberturas que o rádio promovia naquela época muito mais intensa, né? Cobertura das eleições, cobertura de carnaval, cobertura de Réveillon, era tudo quanto é futebol e tantos outros eventos que aconteciam naquela época. E com isso nós reuníamos grandes nomes do rádio hoje, a exemplo do próprio Cadu, que fez parte, né, da minha vida profissional, Claudinei Sorce, Júnior Lorena, Carlos Pedro e tantos outros nomes. Eu estaria em falha se eu disser aqui e acabar passando desapercebido o nome de um ou outro. Mas foram muitos amigos, colegas, amigos e profissionais que fizeram parte da nossa história. O que mudou do Valdeci Lopes, da Kombi branca, para quem está nos assistindo nesse momento, para entender um pouquinho? O Valdeci Lopes é o mesmo Valdeci Lopes? Algumas coisas eu acredito que tenha melhorado, né? Eu acho que a nossa vida é um constante aprendizado. E quando você entende que você aprende todo dia algo novo, as coisas acontecem de uma forma branda e da melhor forma possível. Porque quando você acha que você já sabe tudo na vida, você se bloqueia, você se fecha para o novo, para os acontecimentos. Primeiro que eu aprendo todo dia, não sei tudo ainda. Outra coisa, aprendo com todas as pessoas, saiba mais ou saiba menos da minha história. E o Valdeci de antes, o que mudou é que hoje eu tenho muito mais consciência social, hoje eu tenho muito mais consciência humanitária. Hoje eu entendo que o meio de comunicação, ele tem sim o dever, a obrigação de informar, de gerar o entretenimento, mas de formar cidadãos e cidadãs, né? Então, hoje, os meios de comunicação na qual eu dirijo, eu priorizo sempre este lado. Se é rádio, precisa levar informação que complemente o dia a dia da dona de casa, do empresário, do motorista, do taxista, enfim, daquele ouvinte, por mais distante que ele possa estar, o rádio precisa complementar. Assim como a televisão. Hoje, o Valdeci de hoje é um Valdeci mais consciente do seu papel perante a sociedade. E rádio é apaixonante. Sem dúvida, a rádio está na veia. Você acredita? Quando eu cheguei em Cacoal, eu deixei de fazer comunicação no microfone há mais de 25 anos. Quando eu iniciei minha vida profissional na direção de emissoras de rádio, eu evidentemente que não daria para me conciliar a locução, a comunicação e o trabalho de direção. Foi aí que eu optei em focar na direção das emissoras. Porém, chegando a Cacoal, que eu tenho uma história passada de Cacoal, minha vida não se resume ao rádio, somente aqui na cidade de Cacoal. Eu passei a fazer um programa aos sábados, né, um programa jovem, um programa que havia interação da comunidade de um modo geral, né, sobretudo de jovens, e que teve uma tremenda repercussão, que foi o Férias de Verão. E assim, entra ano, sai ano, e a minha vontade de voltar para o rádio é imensa.
mais dia, menos dia eu retorno para poder fazer comunicação para quem eu gosto. Tá, Rolim de Moura, toda aquela fase, foi ganhando espaço. Cacoal, o que te fez? Essa cidade maravilhosa, cidade acolhedora, o que te trouxe? Não é novidade para ninguém que Cacoal é uma cidade receptiva. Cacoal é uma cidade calorosa, Cacoal recebe bem. E Cacoal tem sempre assim, uma lacuna em aberto, que quem chegar aqui vai ser muito bem recebido e que vai apresentar o seu trabalho e, consequentemente, vai ter o retorno, o feedback do cacoalense. Eu cheguei em Cacoal no dia 30 de novembro de 2000, há exatos 23 anos, aliás, completam 23 anos, dia 30 de novembro agora. Mas é como se eu tivesse nascido aqui. Aqui eu tive 2 filhos aqui em Cacoal, tá? Minha filha mais velha está do meio, eu diria, está com 22 anos, meu filho mais novo está com 8 para 9 anos, e foi aqui Cacoal que me deu esses filhos, né? Cacoal, na verdade, me proporcionou parte do que eu tenho, né? Eu cheguei aqui com uma vida modesta, um trabalhador como qualquer um outro, que, aliás, não deixo de ser um trabalhador como qualquer um outro, mas assim que as coisas aconteceram numa velocidade maior, né? Fui oportunizado, fui muito assertivo nas contratações que eu fiz, nas parcerias que eu fiz, eu fui muito assertivo, e isso promoveu a minha imagem. Houve uma época da minha vida que meu nome foi muito cotado, muito cogitado, para ser candidato a prefeito em Cacoal. Estive ali nas cabeças, no processo eleitoral, por uma questão de saúde, acabei por desistir, né, porque houve um desgaste. Fui candidato a deputado estadual, tive mais de 4.000 votos. Imagine você, 4.000 pessoas fazendo fila, uma atrás da outra. Dá uma fila, um bocado corridona, né? E foi o que aconteceu na minha vida. Então, assim, Cacoal deu o que eu tenho, amo Cacoal de paixão, e o melhor de Cacoal, eu digo para você com todas as letras, é o cacoalense. É o cacoalense. Quando você veio para Cacoal, você já veio como empresário ou você veio como colaborador? Se foi como colaborador, qual que foi a empresa que te recebeu aqui, te abriu as portas? Quando eu vim para Cacoal, eu já dirigia uma emissora de rádio, que era a Rádio Clube AM, Clube Cidade AM. De Rolim de Moura. De Rolim de Moura, isto. Eu já dirigia para o grupo Rondovisão, que é o detentor do maior grupo de comunicação, rádio e televisão do estado de Rondônia. E havia uma necessidade de que alguém viesse para Cacoal para executar um certo trabalho aqui, né? Até porque, até então, os diretores que haviam passado por Cacoal, o tempo de vida útil deles aqui era em torno de 1 ano e meio, 6 meses. E eu vim com um propósito aqui, na expectativa talvez de não ficar nem 1 ano, né? De ficar 1 ano, 2 anos no máximo. E tanto foi assertiva as ações que nós implementamos aqui, as mudanças que nós implementamos no rádio. O rádio tinha um perfil que, tão logo eu cheguei aqui, eu vi a necessidade em modificá-lo. Falei, esse rádio não se aplica à atualidade, né? Playlist musical, dinâmica de locução, a plástica da emissora, as vinhetas. Eu mexi em tudo. Para os que estavam na época, ficaram horrorizados com as minhas medidas, mas eu sabia o que eu estava buscando, eu sabia o que eu queria, né? E com isso foi uma explosão de sucesso. A nossa rádio, que até então era uma rádio basicamente da cidade de Cacoal, ela rompeu os limites da cidade, passamos a ter audiência nas cidades ao redor, Ministro Andreasa, Rolim de Moura, Pimenta, Espigão, Rondolândia, fomos só aumentando. Com isso nós aumentamos, melhoramos os equipamentos. Com isso, nós ampliamos o sinal de alcance, o raio de alcance da emissora. Passamos hoje, nós somos do interior de Rondônia, nós somos uma das emissoras que detemos a maior audiência regional. São mais de 15 cidades que o sinal da Rádio Massa chega, a Massa de Cacoal, eu digo. Então, assim, eu faço o que eu gosto, para quem eu gosto, e gosto do que faço. O que mudou, na sua opinião, do rádio, um pouco, não vou falar antigo, porque o rádio nunca vai ficar antigo. O que mudou, na sua opinião, do rádio lá e atualmente do rádio aqui? O rádio de antigamente é como você trocar marcha no veículo, né? Você troca marcha que tem o seu sabor, que tem o seu desejo, o seu tempo da embreagem. O seu tempo. Você tem que saber realmente dirigir, apertar a embreagem, apertar o freio, acelerar, trocar marcha. É aquele conjunto de ações para que o carro desenvolva uma velocidade e troque marcha, aumente
né, a rotação diminua, de acordo com o seu comando aqui, diferentemente do piloto automático, né, do carro com câmbio automático, que você basicamente ou está freando, contendo o avanço dele, ou acelerando o avanço dele. Basicamente é isto. Mas independente do rádio na marcha, com câmbio, ou do rádio no piloto automático, tem que ter comunicador. Tem a inteligência, artificial, né, que ela tem, de certa forma, tomado alguns setores do nosso mercado de comunicação. Mas enquanto houver gente do outro lado, precisa ter gente do lado de cá. O lado da comunicação, o lado de você conversar com as pessoas, a inteligência... De levar aquela alegria para dentro da casa das pessoas. Então é isso. Então tem a inteligência artificial, mas ela não supera nunca. O ser humano não vai superar. Pode até aproximar-se, mas enquanto não tiver aquela pessoa... o computador é ótimo, mas tem que ter alguém para ligar o computador. Tem que ter alguém para programar o computador. Então, assim, o rádio passou, sim, por mudanças, passou, e deve passar por muitas outras mais, né? Na época, nós trabalhávamos com vinil, você é desta época, nós trabalhamos com MD, CD... Já era novidade, né? O MD. Já era, justamente. Né? Então, assim, a tecnologia... Os comerciais eram na cartucheira. A cartucheira. Tínhamos que rebobinar, tocar, colocar para rodar, rebobinar para deixar pronto para o outro colega. Muito bem lembrado. Porque senão, se o outro colega colocasse, não tivesse rebobinado, ficava fora do ar, os 30 segundos. Imagine você aqui programando 15 cartuchos, cada um comercial. Folha, né? Comercial X, Y, Z e tal, uma série de comerciais. Ao mesmo tempo que você programava aqui, você tinha que pensar na música que já estava acabando. Procurar o vinil nos acervos do vinil. Perfeitamente. Deixar pronto na agulha, que não tem como digital dar play, pause, colocar a mão em cima e aqui trocando os cartuchos. Além de abrir a mesa que não era volume deslizante, era o volume redondo, chavinha para um lado, comercial para o outro, não era? Olha, são coisas que, assim, falando, as pessoas às vezes não têm uma ideia. O locutor antigamente trabalhava muito. E você transpirava pra caramba, né? Era mais transpiração do que emoção. Hoje, muito diferente, as coisas têm acontecido. E eu vejo com bons olhos essa tecnologia. Acredito eu que ela veio para ajudar e muito. Você só precisa fazer um bom uso dela. Se você fizer um bom uso, o seu trabalho vai ser um trabalho bastante apresentável, com qualidade para quem está do outro lado para poder ouvir. Você foi daquela época de brincar com cabo de vassoura? Como que não? De conversar com a parede, garotinho, sair conversando com o tio, entrevistar simular pai, entrevista, simular entrevista. Esse mundo do rádio é uma fantasia, criar isso. Perfeito. Inclusive, eu participei na Escola Josino Brito de uma entrevista, né? Porque os jovens daquela escola optaram em me convidar porque eles viam em mim, ou veem em mim, alguém que possa gerar uma inspiração neles. E eu, estando lá, fui entrevistado por eles, foi o maior barato, quero agradecer imensamente a equipe da escola, aos professores, aos alunos, enfim, a todos que se dedicaram para que a gente tivesse uma manhã extraordinária. E nas perguntas que eles fazem, eles nos colocam, às vezes, numa saia justa para você poder ter que explicar algo da sua vida, até da sua vida pessoal, que a minha vida pessoal, ela funde muito com a minha vida profissional. Foram várias etapas que foram, mas todas elas bem estáveis, bem controladas. Por isso que eu digo que hoje, o Valdeci de hoje, é um Valdeci muito mais consciente, mais coerente, né? Um volume maior, intensidade maior, uma bagagem de maior. Entendimento, uma bagagem maior. Mas é a vida que segue. Valdeci, se fosse para você definir a época que você estava no ar, o Valdeci locutor, um momento que te marcou. Teve uma entrevista, Dona Ivone Cassol, né, muito interessante. A esposa do ex-prefeito de Rolim de Moura, ex-governador e ex-senador da República, Ivo Cassol. Era um evento do Dia das Mães, né? Do Dia da Mulher, perdão, do Dia da Mulher. E ela estava acompanhada por toda uma comissão, ela era secretária de Ação Social do município, ela estava acompanhada, salvo engano, da Joana, que também era uma das mulheres influentes da cidade e que sempre acompanhava a primeira-dama. E na entrevista ela se viu muito apurada,
Porque realmente, até então, a dona Ivone era uma mulher comum, ela não era uma mulher pública, de vida pública, uma mulher que tivesse facilidade de se comunicar e tudo mais. E durante a entrevista, você precisava estar facilitando, as muletas você precisava estar entregando para ela, né? Que é justamente o trabalho do jornalista, é o trabalho de quem vai reportar aquela informação, é ajudar e auxiliar o entrevistado. Claro. Que às vezes o entrevistado ele se vê numa saia justa que você precisa, opa, fugiu da cabeça do cara, é isso. Me ajuda. Agora, hoje chama-se os universitários, né? Opa, consultar os universitários. A inteligência artificial agora não me vinha o nome. Aí o fantasminha aqui atrás, artificial. Isso é muito interessante, cara. E aconteceu com a dona Ivone, uma ocasião, que ela... Dona Ivone, com todo respeito, com todo carinho, viu? Foi um prazer ter entrevistado. E assim, a gente aprende muito com eles, né? E eu sentia que ela estava muito insegura. E daí eu passei a fazer as perguntas de acordo com o que eu sabia que ela teria condição de responder. Então, acho que foi algo mais inusitado que aconteceu na minha carreira. No mais, é até estranho dizer, mas tudo fluiu como deveria ser. Eu nunca me senti assim numa saia justa, assim, algo que me deixasse realmente muito fora de órbita. Já tudo entrevistou normal. alguém que você, em vez de você fazer a pessoa se emocionar, você acaba se emocionando? Porque atrás de um locutor, atrás de um profissional, atrás dos microfones, por mais forte que o profissional seja, ele tem um coração. Você já se sentiu assim de falar, ufa, acabou, eu não estava aguentando mais? Logo que eu cheguei em Cacoal, assim que a gente começou a mexer com a TV Alamanda, a história de programação local na TV Alamanda era complexa, porque não tinha equipamento, não tinha estrutura. Era um repórter com uma moto e um cinegrafista, uma câmera. Era isso, né? Ele se deslocava em alguns pontos da cidade, esse material era gravado, vinha para a emissora, era repassado em fita VHS, na época, e era assim que a gente começou a fazer televisão, há 23 anos atrás. E num certo dia, o repórter, salvo engano, era o Haroldo Tavares, que trabalhava comigo já naquela época. Depois disso ele saiu, passou por outras emissoras, e hoje está lá novamente conosco. E ele não pôde ir, foi eu. Eu fui o repórter mãozinha. O que é o repórter mãozinha? É aquele que você só vê a mão dele, mas você não... Você ouve quem está fazendo a pergunta, mas você não aparece a pessoa, né? E eu fui para a delegacia, havia um fato muito triste lá e tal, de um estupro, possível estupro na época, e foi algo assim que me sensibilizou muito. Eu tenho 3 filhas, né? Na época eu tinha só 2 filhas. Mas foi algo que mexeu muito comigo durante a entrevista, a frieza do estuprador, né? Naquela época a gente podia mostrar, não é que podia, naquela época não havia a cobrança, que é o uso de imagem, aquela coisa toda que hoje é cobrada, né? Hoje a gente coloca mosaico, hoje a gente desfigura a imagem. Os abusos de autoridade. Abuso de autoridade, então a gente hoje se policia mais por conta dessas questões. E na época eu me recordo que na entrevista, eu com o microfone ali diante do entrevistado, né, entrevistado não, porque aquilo não foi uma entrevista, do estuprador, eu sei que eu enfiei o microfone na boca dele adentro, que eu fiquei estressado e quase parti para cima dele com uma cobrança mais contundente. Como foi essa... Tá, você veio para o rádio, administrando o rádio, como surgiu a TV na sua vida? Você já tinha experiência de televisão? Como que migrou isso daí? Rádio e televisão. A gente sabe que são 2 vertentes da comunicação muito diferentes, né? Aparentemente ser iguais, mas o trabalho é bem diferente. Como que o Valdeci Lopes migrou para isso daí? Eu já fazia sucesso no rádio, né? Dirigindo para o grupo, eu já batia meta, se assim podemos dizer. Batia meta, em Rolim de Moura, vim para Cacoal, batia meta. A emissora tinha um volume de faturamento e eu, tripliquei o volume de faturamento com a minha dinâmica, com a minha lógica de trabalho, etc. e tal. E os gerentes, na época, que eram 2 gerentes, uma vez que eram 2 emissoras, são 2 emissoras, rádio e televisão, e de diretores distintos, um diretor de rádio e um diretor de televisão. E os diretores de televisão, eles tinham uma certa dificuldade
dificuldade em dirigir a TV. Por quê? Mas é difícil, porque o Valdeci abraça o mercado todo, por conta da minha forma expansiva de ter contato, de fazer contato com o comércio, de ser muito bem relacionado junto ao comércio, ao empresário, ao comerciante, participar de eventos, reuniões, politicamente eu sou bem assessorado também, tenho ali um grupo de pessoas que estão sempre me acompanhando e que me alertam sobre alguns acontecimentos. Enfim, aí o grupo não conseguia gente para poder dirigir a televisão. Foi aí que entrou o processo da terceirização. Terceirizar as emissoras, deixar de ser diretor do grupo, funcionário do grupo, para mim passar a ser dono do meu próprio negócio. Constituí uma empresa e passei a gerir. A minha empresa que é a gestora, na época, da Rádio Clube Cacoal. E com isto, eles chegou um dado momento que eles falaram, ninguém dá certo aqui nessa TV. E agora ou você pega ela ou você pega. E aí eu procurei um sócio, né? Procurei um sócio quem? Jari Moraes, que é a maior referência em televisão, né? Inclusive é uma das maiores e melhores agências de Rondônia, foi meu sócio durante um bom tempo, graças a Deus, né? Um cara muito entendido, esclarecido. Muito visionário, né? Visionário, um cara assim de uma áurea extraordinária, admiro demais ele, não só eu, mas como a cidade de Cacoal, o pessoal que o conhece gosta muito dele. Pintou esta oportunidade. Começamos a trabalhar juntos. Ele foi para Porto Velho por conta de ter que trabalhar no governo Cassol. Por lá ele ficou os 8 anos de mandato do Ivo Cassol e mais uns 2 anos do Confúcio ele permaneceu em Porto Velho. Grande profissional. Né? Excelente profissional. Aí depois disso que ele retornou, continuamos tocando aqui, ele à frente da televisão, eu à frente do rádio. Aí chegou um dado momento que ele se desligou, porque ele tinha negócio também em Porto Velho, foi tocar a vida dele, e foi assim que a televisão apareceu na minha vida. E até hoje nós estamos tocando aí. Com toda essa globalização, essa rapidez de informação que nós vivemos hoje, além do tradicional rádio, televisão, agora tem as mídias digital. Como você vê isso? Você vê isso como uma vilã do rádio e da televisão, ou ela veio para somar? Ou para dividir? De forma alguma, acho que só veio para somar só. Tem a sua importância, tem lugares que a mídia digital não alcança, que você só chega através da mídia tradicional. Assim como tem lugares locais que a mídia tradicional não chega e que você só consegue alcançar através da mídia digital. Cada uma delas tem o seu mercado, tem o seu público. Cabe ao publicitário, ao marqueteiro, ao comerciante, ao empresário, saber distinguir onde ele quer chegar e que tipo de mídia vai atingir o cliente dele. Qual a fatia que ele quer atingir? Perfeitamente. Né? Melhor seria se ele pudesse pulverizar. Ele pega aquele que só ouve, porque tem aquele que só ouve rádio, tem aquele que só assiste televisão, tem aquele que só está nas redes sociais, tem aquele que não tem Instagram, não tem Facebook, mas está nos WhatsApps da vida. E assim sucessivamente. Então, eu acho que ela veio para agregar, ajuda e não é pouco. Nós, inclusive, mídia tradicional, nós usamos as mídias digitais como parceiras nas nossas ações, em nossas promoções, porque elas são viáveis. Né? Da mesma forma, as mídias digitais, você vê Mercado Livre anunciando na mídia tradicional. Ora, se a mídia digital é tão boa, Mercado Livre, a Lojas Americanas que trabalha, Magazine Luiza, a Magalu, eles não precisavam anunciar na mídia tradicional. E faz com que a gente se acelere cada vez mais ainda para acompanhar a tecnologia. Perfeitamente. Né? Então é fundamental. E você é um empresário também da mídia digital. Também. Pode falar o endereço do seu site. Pode olhar ali, falar naquela câmera ali. www.segundonews.com.br. Informação a todo momento. Você se criou, Valdeci Lopes, agora com TV, rádio, mídia digital, de um mero colaborador com potencial enorme, né? Um dinossauro da comunicação do estado de Rondônia, com todo respeito. Hoje você é um gerador de emprego. Hoje, o Valdeci Lopes, a empresa do Valdeci Lopes, entre rádio, TV e também mídia digital, e, claro, os trabalhos paralelos a isso daí, informal, junto com isso daí, junto com as suas empresas, você gera emprego para quantas famílias? Os meus negócios, que incluem TV Alamanda, Rádio Massa FM, site Segundo News,
Brazucar, aplicativo de mobilidade urbana, e a TV Suruí. A gente envolve algo em torno de 60 pessoas, um pouco mais que isso. Direto e indiretamente. 60 pessoas, 60 famílias vivem em torno desses negócios aí, que são negócios que a gente gere. Está crescendo? Pretende aumentar? Por hora eu prefiro tomar fôlego, né? Porque a gente saiu de um período de pandemia aí muito acelerado e assim houve um desgaste muito grande, um desgaste justamente dessa concepção do que é digital, do que é analógico, do que é tradicional. Enfim, eu acabo optando por segurar um pouco essa onda, esperar fechar 2023, aguardar o que o futuro nos reserva. Nos prepara. Você falando sobre, até aproveitando o gancho do que você falou aí, como você vê, você sendo um empresário que tem que ter esse feeling de visão, a gente da comunicação, a gente que trabalha com o comércio, o momento está bom, o momento não está bom, é hora de investir. Não, é hora de recuar, é hora de esperar. Como você vê hoje, além do comércio de Cacoal, é um comércio muito pujante, muito forte, muito rico, muito... A palavra não seria essa, mas com todo respeito, muito agressivo, de bom. Essa agressividade de bom, que é referência para a região toda. Para Cacoal sempre é época, sempre é momento. Como que você vê hoje, como que você avalia o comércio de Cacoal? Cacoal é uma cidade atípica, sempre é hora, sempre é o momento. Só neste mês agora, de outubro, nós tivemos uma sequência aí de aproximadamente 4 empresas de outras cidades, empresários de outras cidades, que vieram se instalar em Cacoal. Cacoal é um polo de saúde, Cacoal é um polo de entretenimento, inclusive na área do entretenimento, foram 3 novas empresas que se abriram aqui em Cacoal, né? Porque eles veem em Cacoal um potencial econômico fora da média da região. Polo de saúde, polo de entretenimento, polo de educação. Polo de gastronomia. E um polo de gastronomia, enfim, um polo religioso. Cacoal, assim, é o centro, é a cidade polo da região. Então, nós recebemos de Rolim de Zona da Mata num todo, recebemos Pimenta, Espigão, Rondolândia, aqui Ministro Andreasa e tantas outras cidades ao redor. Economicamente, Cacoal é muito bem servida, estrategicamente melhor do que as outras cidades vizinhas. Por isso que eu digo, sempre é hora de investir. E quando você não faz, é tipo o time de futebol. Se você não faz, você leva. Se o empresário de Cacoal não abrir investe, o olho e não investir... Vem outro e investe. Vem outro e investe no lugar dele, que é isso que acaba acontecendo. Nós fechamos o assunto do rádio, acabei esquecendo de te perguntar. Como que é a programação da sua emissora? Passa para quem está assistindo a gente. Pois é, a Massa FM ela tem uma característica de rádio um tanto diferente das demais, né? Nós temos um lado da programação que ela é via satélite, que ela é digital, que vem de São Paulo. Um dado horário vem de São Paulo, um dado horário vem do Paraná, de Curitiba, mas nós temos o horário de 7 da manhã até às 18 horas, uma programação voltada ao povo de Rondônia, voltado ao cacoalense. Nós temos o Theo Santana, que é um dos locutores de ponta do estado de Rondônia, que faz o horário de 8 ao meio-dia. Nós temos o Júlio César, que está de férias agora, que pega das 14 às 18 horas, que é um outro locutor de ponta. Nós temos agora a locutora da tarde, que inclusive me falhou aqui agora o nome, mas é a Henk, né? Que faz o horário das 14 às 18, cobrindo as férias do Júlio César. Então, assim, a gente busca locutores de ponta, justamente para que a gente tenha o mesmo perfil da massa nacional, né? As músicas são selecionadas a dedo. Existe um playlist com as 100 músicas mais tocadas a nível de Brasil, dentro da linha sertaneja, da linha popular. E a Massa FM é isto. Não adianta você querer inventar sucesso. O sucesso, ele existe. A mesma música que toca em São Paulo, toca no Rio, toca em Minas... O ouvinte de Rondônia ele tem acesso, diferentemente dos anos 80, que lançava-se lá uma determinada música e levava 15, 20, 30 dias para poder chegar a Rondônia. Que maravilha. E na TV? Na televisão nós temos o programa Comando Policial, que é o nosso carro-chefe. Ele começa às 11h30 da manhã, de segunda a sexta, e vai até às 1h15. É o programa hoje mais assistido de Cacoal. Tem uma resposta muito boa da sociedade. Nossa é a única emissora local com link ao vivo. O que está acontecendo durante o programa, seja acidente, seja uma reunião,
seja uma coletiva, a gente consegue ir ao vivo até o local e entrar com esta informação. Se acontecer algo inusitado em Cacoal, precisar entrar em rede estadual, ou mesmo rede nacional, o equipamento que nós adquirimos oferece esta condição. Uma das coisas que a gente tem feito é investir em equipamento. É link, é condição, é veículo, justamente para que a equipe possa se mobilizar da melhor forma e trazer o melhor resultado para quem assiste. Vamos falar um pouco com a juventude. Nós já fomos jovens, já passamos por essa fase, né? Somos amantes do rádio, da televisão, da comunicação, mas temos que pensar nas futuras gerações. Essa garotada que está vindo aí, eu penso que da mesma forma que nós tivemos esse sonho de um dia estar lá atrás dos microfones, recebendo mensagem, na época era cartinha, agora é o WhatsApp, mandando áudio, recebendo. Existem jovens que têm vontade, que têm esse sonho de ser um locutor de renome, de fazer a sua história no rádio, até mesmo fazer a sua história como apresentador de TV. Eu queria que você falasse para essas pessoas o que precisa, para esses jovens, para essas pessoas que querem, o que precisa ter, o que precisa ser e o que fazer. Qual a dica do Valdeci Lopes? Pois é, em primeiro lugar, o profissional de rádio, de televisão, que nós esperamos é justamente esse que está nos vendo. É este jovem que vai, evidentemente, buscar conhecimento, que é o primordial, né? Tem que ter um bom estudo, tem que procurar conhecimento na área da comunicação e ter o principal de tudo isto, que é o desejo, é a paixão, é o querer. Agora, quando se fala querer, não é um simples querer, é querer e querer de montão, é querer bastante, é buscar pesquisar. Hoje, se você buscar um curso técnico sobre comunicação, dicção, como falar... Hoje existe isso. Hoje existe. Antigamente não existe. Não, antigamente era paixão e pronto. Eu lembro quando eu comecei no rádio, o Paulinho, grande professor de todos nós e mais um pouco. Estado de Rondônia, cara. Um dos grandes nomes do rádio. No Rondônia, isso não bobear da região. Da região. Ele me deu a oportunidade na época e falou: você quer ser? Você conhece um pouco? Eu falei: não, então vai lá para o acervo da rádio e me limpe todos aqueles vinil e aqueles CDs. E veja se está trocado capa, porque tinha um hábito, era muito rápido, trocar capa, né? Uhum. De colocar o Chitãozinho no Amado Batista, trocar essas capas. Então eu tive que organizar todo o acervo de vinil e quase mais de 10 mil CDs na época eu teve que arrumar. Verdade. O que você quer? Estudar. Cara, assim, o rádio ele passou por uma transformação ao longo dos anos. E a transformação que ainda vai ocorrer daqui para frente são esses jovens, os futuros profissionais do rádio, é que vão fazer as alterações. Porque nós vamos dizer que na nossa época é isso que a gente vê hoje. Mas é certo que daqui 10 anos essa tecnologia aqui vai estar ultrapassada, né? Para hoje é o que tem de melhor. Mas daqui 10, 15, 20 anos, a tecnologia está sempre avançando e dando um passo à frente. Valdeci, o nosso papo já chega quase a 1 hora aqui, tá? Voamos nesse bate-papo. E eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse um recado para os seus colaboradores, para a sua família, para a população de Cacoal, para Cacoal que te abraçou, para os seus clientes, enfim, para todas as pessoas que te gostam e andam sempre em volta de você. Que eu costumo dizer, você é um cara iluminado, você é uma pessoa que, aonde você está, você é sempre rodeado de pessoas boas. Fique ao lado dos bons, que um dia você vai se tornar um deles. Amém, obrigado mesmo. Aliás, que belas palavras, né, se assim podemos dizer. Mas, enfim, queira muito, queira com força. Nada neste mundo se faz sozinho. É uma junção de pessoas que proporciona algo de bom, né? E quando você tem o espírito, o senso humanizado, você precisa gostar de pessoas, gostar de gente. Quando você gosta de gente, você faz com que as coisas conspirem a favor do universo. Então, a dica que eu dou para você que está nos acompanhando agora é que seja você, seja original. Não copie, né? Não imite, seja você. Busque o conhecimento, busque a informação. Cadu, muito obrigado. Em seu nome agradeço o Max, toda a equipe do Cacoal Cast por esta oportunidade. Quero poder estar aqui mais vezes. Quero dizer a vocês que amanhã vamos estar mostrando essa entrevista, se não parte dela, claro, no programa de maior audiência da televisão cacoalense,
que é o Comando Policial. E, enfim, agradecer imensamente esse trabalho que vocês desenvolvem. E eu acompanho entrevistado por entrevistado que aqui vem. Que bom. Fechamos mais um Cacoalcast. Eu peço para que você siga a gente nas redes sociais, o Instagram, @Cacoalcast. Temos também Cacoalcast Clips. É os cortes que a gente faz para você compartilhar com seus amigos, com sua família e com todos os seus amigos, certo? Acesse também cacoalnoticias.com.br e fique atualizado de todas as notícias que acontecem em Cacoal. Somos a maior rede de site independente do estado de Rondônia e contamos com a sua audiência todas as terças-feiras a partir das 19h30. Obrigado pelo carinho e até a próxima terça aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e nós aguardamos você. Fiquem com Deus.